quero que você se lembre que Ele estava na cruz. Eu quero que você se lembre que naquele exato momento o seu corpo já havia sido chicoteado. Suas mãos estavam presas, seus pés. Uma coroa de espinhos estava na sua cabeça. Naquele exato momento, por conta da forma como Jesus morreu, ou seja, crucificado, a sua respiração estava muito ofegante. Mas naquele instante, Ele esboçou algumas palavras que de tão importantes que eram, Ele se esforçou para que essas palavras pudessem ser trazidas ao nosso coração nessa manhã. Mas não só para que hoje nós as possamos ouvir, mas que essas palavras possam ecoar. Os seus ensinamentos que vão ser extraídos dessas palavras possam durar para todo sempre dentro do nosso coração. Vamos orar. Espírito Santo, obrigado pela tua presença e te agradecemos por Jesus. Ele é a razão de nós estarmos aqui. Nós o amamos, nós o adoramos, nós o exaltamos. Nós sabemos o que Ele fez por nós, Espírito Santo. E nessa manhã nós queremos agradecer. O nosso coração está cheio de gratidão por aquilo que Jesus fez em nossa vida. Fale conosco, Espírito Santo. Fale mais conosco. E que Jesus permaneça sendo o único a ser exaltado, engrandecido nesse lugar. É nesse nome lindo que nós oramos. Amém, amém e amém. Hoje nós vamos aprender tudo o que nós somos por causa de Jesus. Em primeiro lugar, por causa de Jesus, sou perdoado e perdoador. Diz assim bem forte comigo: por causa de Jesus, sou perdoado e perdoador. Lucas 23, versículo 34 diz assim: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Você já percebeu que tem algumas pessoas que pensam que podem se purificar sozinhas? Tem algumas pessoas que pensam que eu indo para a igreja, eu dando o meu dízimo, eu simplesmente orando ou lendo a Bíblia, ou se eu deixar de falar palavrão, ou se eu deixar Deus vai gostar de mim, Deus vai me amar, Deus vai me perdoar. Não. Nós temos que entender que nós precisamos apenas receber o perdão que Jesus nos oferece. Sabe por quê? Porque por causa de Jesus nós somos perdoados. Não é porque nós fazemos algo por Jesus, mas é porque Jesus fez algo por nós. Se existe uma estrada que eu e você temos que trilhar, é a estrada da graça. Nós temos que trilhar a estrada que foi pavimentada pela graça. E graça significa favor a quem nada. Fala bem forte, nada. Você sabe o que significa nada no grego? Nada. Às vezes a gente tenta complicar as coisas, não é verdade? A gente tenta, achar um significado. Ei, graça é o favor a quem nada merece. Eu sei que
por nós sermos imperfeitos durante essa caminhada nessa estrada da graça, algumas vezes a gente erra. Mas eu quero que você entenda uma coisa: ei, o perdão de Deus não tem prazo de validade. Tem não. Você tem que começar a entender, não importa se, pastor, mas é a 1000ª, 30ª vez que eu estou errando, ou não foi a primeira vez que eu fiz isso. Ei, você está pensando que Deus conta o número de vezes que você peca? Não. A verdade é que Deus conta o número de vezes que você se arrepende. Porque Deus não é acusador. Deus não está apontando o dedo para mim e para você. Não. Deus está de braços abertos para mim e para você, para oferecer perdão, para oferecer graça. Ele não está dizendo assim, pecou de novo. Não, pecou não. Ele está dizendo assim, meu filho, vai e não peques mais. Por isso que a Bíblia diz que Deus lança, o nosso pecado onde? No mar do esquecimento. O perdão não só nos coloca na estrada certa, mas o perdão nos mantém nela. E quando a gente olha para Jesus, para aquilo que Ele realizou por nós na cruz, a gente vê o quê? Graça. Se a gente tivesse que resumir o que Jesus fez por nós na cruz, a única palavra que viria: graça. Interessante porque muitos dos que crucificaram Jesus, eles eram religiosos judeus. Eles conheciam sim as profecias a respeito de um Messias. E o engraçado é que eles pensavam que pendurando Jesus na cruz, eles estavam fazendo uma coisa boa. Por quê? Porque na mente deles Jesus era mentiroso, era um farsante. Quando a gente lê a história bíblica, algumas vezes a gente olha para esses fariseus, saduceus, etc., e a gente começa a julgá-los. Sabe por quê? Porque hoje a gente tem a história completa. Mas para pensar, eu estou falando de graça, eu estou falando de perdão. Para pensar. Se às vezes a nossa vida não é parecida com a deles. Você sabe por quê? Porque às vezes a gente sabe tudo que a gente precisa seguir. A gente sabe quais são as direções que Deus traz para o nosso coração. Sabe por quê? Porque talvez você está aí e você diz assim: pastor, eu estudei a Bíblia desde pequenininho, eu fui para a escola bíblica dominical, eu servi a Deus na igreja, eu estou numa célula, tudo isso. Mas mesmo assim, muitas vezes, sabe, o nosso coração está frio, e a gente acaba sem viver o que sabe que a gente deve viver. Quantas vezes o Senhor não falou algo para mim, para você, e disse assim: faz isso, filho, segue esse caminho, toma essa decisão. E o que foi que eu e você fizemos? Desobedecemos. Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu quero mostrar que todos nós aqui precisamos dessa graça. Talvez a gente não está pecando por falta de conhecimento, mas a gente está pecando por falta de paixão. Quando Jesus teria que ser a nossa prioridade, Ele tem ficado em segundo lugar. Por quê? Porque as nossas vontades são mais importantes do que as vontades dEle. Mas eu quero que você entenda que quando a gente fala sobre Jesus, sobre a graça, sobre esse perdão que Ele nos dá, eu não estou dizendo que Ele tem uma remessa já separada para mim e para você, e que se essa remessa acabar, acabou. Não. A Bíblia mostra que em Jesus nós temos graça sobre graça. Obviamente que falando sobre graça, eu não estou dizendo assim para você: então, vai lá, filho, peca, fica à vontade, faz um bocado de coisa errada, você vai ter sempre o perdão de Deus, é isso aí mesmo, vive essa vida. Não. O que eu quero que você entenda é que a disponibilidade, a certeza do perdão de Deus não são desculpas para que eu e você continuemos pecando.
Mas sabe o que é que vai acontecer? Quando você entender a graça, quando você entender que Deus está olhando para você não para te apedrejar, mas para te proteger das pedras, aí você vai entender que você tem que se parecer com Ele. John Newton escreveu aquela música Amazing Grace, e ele disse assim na sua velhice: embora minha memória desvaneça, lembro claramente de duas coisas: eu sou um grande pecador e Cristo é um grande Salvador. O que é que ele estava fazendo? Ele estava entendendo, que em Cristo, por mais que ele fosse imperfeito, haveria perdão. João, apóstolo, disse: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar e nos purificar de toda injustiça. Entenda uma coisa: não há absolutamente nada que possamos fazer para merecer o perdão de Deus. Esses dias tem pessoas se autoflagelando, dando em si mesmas. Por incrível que pareça, existem pessoas que estão se crucificando, porque pensam que fazendo isso vão receber o perdão de Deus. Olha para mim, você não vai ser perdoado, você já foi. Ele já fez tudo que era para ser feito. O que é que eu tenho que fazer, pastor? Você tem que acreditar nisso. Você tem que acreditar nisso. Por quê? Porque aí é que vem a questão do: por causa de Jesus eu sou perdoado e perdoador. Porque quando você recebe perdão, você dá perdão. Jesus disse assim: se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai também os perdoará. Aqui Jesus não está ensinando que a gente tem que perdoar para recebermos a salvação. Não, ele mostra que a gente tem que perdoar porque nós já recebemos a salvação. Jesus está dizendo assim: se você não dá, é porque você não recebeu. Se você está aqui e você está com dificuldade de perdoar alguém que fez mal a você, vou te dizer uma coisa: é porque você ainda não entendeu o perdão de Deus sobre sua vida. Porque se teve alguém que fez alguma coisa ruim contra Deus, fui eu e você. Fomos nós. Deixa eu fazer uma pergunta para mim, para você. Nós temos perdoado as pessoas como nós fomos e temos sido perdoados? Como assim, pastor? Você está perdoando alguém de uma forma generosa, gratuita? Não é aquela coisa assim: ó, eu vou te perdoar, mas. Lembra? Tem uns casais que quando brigam, tal, aí, não, eu perdoo, mas, olha, mas. Não. A gente não perdoa a outra pessoa porque merece, não. Mas é simplesmente porque é a coisa certa a se fazer. É interessante porque o nosso senso de justiça é distorcido. Porque quando nós somos injustiçados, nós estamos prontos para poder assim jogar a mesma pedra. Bum! O cara faz alguma barbeiragem no trânsito, já diga logo: eu queria que tivesse um guarda aqui agora, para multar ele, para parar, para prender o carro. É, não é? Aí quando é a gente? Quando é a gente diz assim: meu Deus, obrigado, Pai, porque não tem um guarda aqui. Aleluia. Uma mulher chamada Annie Lamott disse assim: reter perdão é como beber veneno
de rato e esperar que o rato morra. Uau! Às vezes a gente não sabe, mas a gente está morrendo por dentro. Você sabe por quê? Falta de perdão. Entenda que perdão não é apenas um mecanismo de defesa baseado no que merecemos, mas é também uma tática ofensiva para ganhar a guerra contra a amargura nos nossos corações. Ei, você vai ficar doente. Ah, pastor, mas ele fez isso. Ah, mas ela... Vamos nos lembrar do que Jesus disse? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Muitas vezes essa pessoa que fez alguma coisa ruim contra você nem sabe o que está fazendo. Está entendendo? Não sabe, tem alguém por trás dela. E você precisa olhar para aquela pessoa com muita misericórdia e entender que Deus um dia teve misericórdia de você. E aí é quando a gente começa a entender que por causa de Jesus somos perdoados e perdoadores. Diz assim comigo: por causa de Jesus somos perdoados e perdoadores. Olha aí, ó, toda vez que você for para a geladeira para pegar aquele mousse de maracujá, aleluia, vai estar em cima aí, ó. E a primeira coisa que você vai se lembrar é: eita, por causa de Jesus eu sou perdoado e sou perdoador. Eu acredito que hoje você vai precisar ligar para alguém. Eu acredito que tem pessoas que vão precisar se encontrar com outras. Mandar uma mensagem, um áudio, liberar perdão, porque você foi perdoado também. Segundo lugar, por causa de Jesus sou filho e faço parte da família. Olha para essa pessoa linda que está perto de você, aperta a mão dela assim, diz: e aí, meu irmão, somos da mesma família, viu? Fala com outro aí para ele não ficar enciumado. E aí, meu irmão, somos da mesma família. É, mesma família. Lá em João 19, versículos 26 e 27, eu vou pegar apenas a parte que nós vamos utilizar aqui na mensagem. Veja as expressões que Jesus usou. Eu quero que você se lembre, foram as últimas palavras de Jesus antes de morrer. Jesus vai dizer assim: aí está o seu filho. Isso é Jesus falando para João e Maria. Ele fala para Maria: aí está o seu filho, João. Aí fala para João: aí está a sua mãe. Interessante, mesmo Jesus vivendo o que estava vivendo naquele momento da cruz, as pessoas zombando dele. Eu acredito que, humanamente falando, Jesus mal podia esperar pelo último suspiro para que tudo aquilo pudesse se acabar. Mesmo em meio a esse terrível sofrimento, Jesus se lembrou de suas responsabilidades familiares. Que coisa interessante. Ele fala para João, é como se fosse assim, ó: aqui é tua mãe, cuida dela. Maria, aqui teu filho, cuida dele. Mas por que Jesus? Eu sei que muitos de nós lemos isso e ficamos inculcados. Por que Jesus falou um negócio desse nessa hora? Sabe por quê? Porque primeiro Jesus valoriza relacionamentos. Primeiro, Jesus valoriza relacionamentos. Mas se você pensar comigo, uau, Jesus teve 12 discípulos. Só tinha um lá. A Bíblia diz que Judas já tinha traído, foi se matar. Pedro negou 3 vezes, se escondeu. Os outros discípulos foram para uma casa em Jerusalém, todos com medo, ficaram lá amotinados. Só um, João.
Mas mesmo assim, Jesus não desistiu da sua família. Você sabe por que Jesus falou para João: essa é tua mãe, Maria, esse é teu filho? Porque ali naquele momento, Jesus estava criando uma nova família. Eu e você. Eu disse eu e você. Eu e você. Que até aquele momento, Jesus na terra, só os discípulos viam Jesus, Jesus, Jesus. Mas naquele momento, Jesus queria dizer assim: eu estou subindo, mas vocês têm que entender que vocês são família, vocês estão juntos, vocês são filhos, são meus filhos, mas vocês são irmãos, tem que cuidar um do outro. Você já parou para pensar em como a cruz é feita? Olha ali, ó. Bota aqui, filho. Tem força ou quer que eu vá? Senão eu vou. É pesada, é? A base. Deixa eu levar a base só então. Bota aqui no cantinho. Isso, bem aqui. Ai. Isso. Você está vendo essa cruz? Vertical, horizontal. É uma mensagem que Jesus quer deixar para mim e para você. Porque através daquilo que ele viveu, ele produziu um relacionamento do homem com Deus. E um relacionamento do homem com o homem. Ou seja, tudo passa por aqui, ó. E aqui é a pessoa de Jesus. Por isso que a gente precisa entender que por causa de Jesus, hoje eu sou filho e hoje eu tenho uma família. Parece um pouco paradoxal, porque naquele momento Jesus estava sozinho naquela cruz. Mas no coração dele, o que ele mais desejava era simplesmente fazer da solidão um motivo para a união. O desejo de Deus sempre foi esse, de não permitir que o homem se sentisse só. E olha, eu vou falar uma coisa: tem tanta gente que se sente só. Hoje, a solidão tem se tornado uma epidemia. É um estudante que se muda do interior, vai para a cidade grande. É a mulher de 30 e poucos anos que não consegue casar. É uma esposa que está desgastada com um casamento que na verdade não existe, é de fachada. Estão os dois dentro lá, mas estão sozinhos. É um adolescente que não consegue se encaixar dentro da escola. É uma pessoa que chega numa igreja e que não consegue se enturmar, se conectar. Algumas pesquisas têm sido feitas ultimamente a respeito da solidão. E é interessante porque nessa pesquisa dizem que em certo momento a maioria de nós não tem com quem falar sobre algo importante que está acontecendo conosco. Nessa mesma pesquisa, diz que o número de pessoas que disseram que se sentem solitárias triplicou em apenas 20 anos. Ou seja, é uma praga que infelizmente está se alastrando. E o pior de tudo é que ela é fatal, ela é mortal. Outra pesquisa foi feita e diz que 26% de pessoas que se sentem solitárias, elas têm mais chances de morrer. A pessoa diz assim: mas hoje tem redes sociais. Infelizmente as redes sociais de alguma forma têm afastado mais do que unido.
mas nós fomos projetados para nos relacionar. Você lembra que a Bíblia fala que Deus olhou para Adão e viu que Adão se sentiu sozinho. E o que é que ele fez? Uau, da costela. Teve que abrir o lado de Adão. Costela. E Deus fez a mulher. Você já parou para pensar o que é que aconteceu aqui na cruz? Naquele momento em que uma lança foi jogada e atingiu o quê? O lado de Jesus. Você sabe o que é que Jesus estava fazendo naquela hora? Jesus estava fazendo o que fez com Adão, resolvendo o problema da solidão do homem. E agora dessa vez ele estava dizendo assim: ei, eu estou dando meu filho. Sabe por quê? Ele é o unigênito, mas vai se tornar o primogênito, porque agora eu vou ter mais filhos, eu vou ter uma família maior, e essa família está aqui, sou eu, é você. Celebre essa vitória da cruz em Cristo Jesus. Nós fomos adotados. É por isso que agora, você lembra da oração de Jesus? Ele não disse assim: meu Pai que estás no céu. Na verdade, quando Jesus foi fazer aquela oração para os discípulos, ensinando-os a orar, ele já estava se reportando daquilo que ia acontecer aqui, ó. Sabe por quê? Agora, a oração é assim, ó: Pai nosso. Ei, Pai nosso. Nós temos um Pai, nós somos filhos e somos uma família em Cristo Jesus. Uau! Diga assim: por causa de Jesus, eu sou filho e faço parte da família. Bate assim no seu irmão assim, ó. E aí, meu irmão? Somos uma família, viu? Bate no outro: ei, meu irmão, somos uma família. Mas você que está aqui diz assim: ah, pastor, Pai, Deus, meu Pai. Não. Eu sempre vi Deus como um velhinho, um carrasco, muito bruto, que estava sentado num trono olhando para mim, para ver os erros que eu ia cometer. Não. Eu não sei qual foi a perspectiva que foi apresentada por você. Não sei quais foram as desilusões que você enfrentou. Mas eu quero que hoje isso mude na sua vida. De verdade, eu quero que você pense no Pai que você tem. O Pai que foi capaz de dar o seu único filho inicialmente, só por amor a você. Eu quero que você comece a pensar no Pai que você tem. Quando você olhar para o mundo, a gente às vezes vê tanta desgraça no mundo, mas ei, nem sempre foi assim. As desgraças são consequências da nossa ação, não da ação de Deus, porque tudo sempre foi muito lindo. Não sei quais foram as desilusões que você viveu em alguma igreja. Agora, entenda uma coisa: toda família tem seus problemas. Todo irmão já brigou com o irmão. Fala sério. Todo pai já errou com os filhos. Todo filho já errou com o pai. Famílias são imperfeitas, mas você tem que entender: é família. Fala sério, uma mãe que tem um filho que está nas drogas, que está preso, que fez um bocado de besteira, vai deixar de amar o filho? Vai nada. Vai continuar lá acreditando que ele vai mudar, que ele vai ser transformado, vai continuar visitando lá na cadeia. É ou não é? Família, gente.
família é isso. É ajudar um ao outro. Mesmo quando o outro está lá fazendo as besteiras dele. Mas a gente continua estendendo a mão. Talvez você está querendo entrar numa igreja perfeita, numa família perfeita. Não existe. Não existe, só no céu, meu filho. E se você quer entrar agora, vai ter que morrer. Ninguém vai querer morrer agora, não. Está celebrando ressurreição, pelo amor de Deus, vida. Mas a gente está numa família abençoada. Pode ter certeza disso. Terceiro lugar, por causa de Jesus, sou vencedor. Independente das circunstâncias. Eu quero encerrar com a frase que parece que dava término a tudo. Mas a verdade, essa frase foi que iniciou tudo. João 19:30, Jesus vai dizer assim: está consumado. Está consumado. E nunca houve um caso de vitória tão arrebatadora sobre as presas da derrota quanto a que Jesus conquistou no Calvário. Eu fico imaginando os inimigos de Jesus ao redor ali da cruz, pensavam que ele estava derrotado. Eu fico imaginando o diabo, os demônios, tudo festejando, o inferno é isso aí, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Mas mesmo os seus inimigos, sabe quando a pessoa escreve alguma coisa numa árvore? E eu acredito que muitos estavam escrevendo na cruz assim, de uma forma hipotética: perdedor, perdedor, perdedor. Mas não sabiam eles que aqueles cravos, que aquela coroa era justamente Jesus assinando, cravando ali, pá, vencedor. Ei, não era a morte. Ei, não era a morte que estava vencendo, era a vida que estava dando vitória para mim e para você. Glória a Deus. Ei, eu quero que cada vez que você olhar esse imã, por causa de Jesus eu sou, eu quero que você se lembre dessa cruz. Eu posso dizer que quando eu e você olharmos para a cruz, nós podemos pensar, sabe por quê? Não é como se fosse entenda, um jogo de futebol. Sabe quando o time está perdendo? E de repente em poucos minutos, pá, o time consegue virar o jogo. A cruz é a virada de Deus na minha vida e na sua. Quando a morte pensava que estava reinando, pá, gol. Daqui a pouco, pá, gol. E a gente venceu. Por mais que essa frase está consumado pareça ser uma frase muito vaga, mas ela representa Jesus sabotando os planos do diabo. Representa a maior reviravolta da história da humanidade. Em grego, agora falando sério, está consumado significa tetelestai. E essa palavra tem um significado bem pequenininho. É uma frase, é uma palavra pequena, mas um significado na verdade profundo. Acabou. Fala para o seu irmão assim: acabou. Fala para ele assim: acabou. Mas o que é que acabou, pastor? Não era simplesmente o sofrimento que Jesus havia acabado de viver, não. A verdade é que quando Jesus gritou tetelestai, quando ele disse assim, acabou, ele queria dizer assim, o trabalho de toda a vida dele tinha terminado. Desde o seu nascimento, lá no estábulo, se escondendo em terras estrangeiras, lá na infância, a obediência de crescer como um filho humano, no batismo, nas dificuldades da tentação, a pregar para as multidões, a pressão daquelas pessoas que só queriam milagres, as noites em claro em oração, e o desapontamento com homens que estavam sendo treinados para serem seus representantes. Ele estava dizendo assim, acabou.
está tudo completo. Ou seja, essa missão de Jesus ganhar a redenção para os pecadores havia acabado. Ou seja, o Cordeiro da Páscoa, diga Páscoa, mais forte, Páscoa. Ele havia sido morto e o doce aroma agora estava subindo aos céus. Ele tinha completado o quê? O sacrifício necessário para expiar o pecado do mundo. Além de profecias do Antigo Testamento, e tudo estava sendo cumprido naquele exato momento. Em outras palavras, o domínio do diabo estava acabando. Sabe quando Gênesis fala que o descendente de Eva, Jesus, tendo sido ferido no calcanhar, que simboliza a sua morte na cruz, que foi orquestrada pelo diabo, feriu a cabeça da serpente, ou seja, tomou o poder das mãos de Satanás. Na verdade, essa frase não foi só a última, foi o clímax desse drama do Calvário. Por isso que deixa eu te dizer uma coisa: quando a gente se sente derrotado, a gente tem que começar a se lembrar que no fim tudo vai ficar bem. Sabe por quê? A gente já sabe o final da história. A gente já sabe o final da história. E por causa de Jesus eu sou vencedor, independente das circunstâncias. Você sabe o que acontece nesses dias? Algumas pessoas vão para Nova Jerusalém, algumas pessoas vão para o Marco Zero, ou em alguns lugares existe a encenação da Páscoa, daquilo que Jesus viveu. Sabe o que acontece? Tem um monte de gente que fica chorando. Peninha de Jesus, que pena, Jesus morreu. A gente não está aqui para chorar, a gente está aqui para celebrar, porque a história não acaba aqui não. Ei, Ele ressuscitou, e a ressurreição dele trouxe ressurreição para a nossa vida. Ei, se ainda não existe ressurreição na sua vida, é porque a sua história ainda não acabou. Mas quando acabar, se prepara, vai ter vitória. Fique em pé no seu lugar.